Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Conversa que a gente vai começar a falar do Corinthians, vai começar a falar da Semana dos Brasileiros nas competições continentais. Teremos duelos pela Sul-Americana e pela Libertadores. Jojo, bom dia, seja bem-vinda também. Olá, bom dia Mari, bom dia Lofredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. Pois é, para Palmeiras e Corinthians começa hoje aí. Será que vai conseguir limpar a barra nas competições sul-americanas? Porque até agora, que a gente viu, não foi bom. Nem os 4 jogos na Libertadores, nem a estreia na Sul-Americana. E vamos lembrar que na Sul-Americana só o primeiro do grupo passa direto. O segundo vai para um play-off, os eliminados da Libertadores. Então o Corinthians precisa dar uma resposta imediatamente e não vai ter força máxima, né? Já adianto isso. Por quê? O que tem de baixa? Conta pra gente. Tem muitas baixas. Muitas? Hugo Souza, Garro, Gustavo Henrique. Se a gente olhar pro jogo de baixo, é mais ou menos aquele time, né? Angeleri já não jogou, Hugo Souza já não jogou, o Garro já não jogou. O Memphis não vai jogar. Coronado já não jogou também. Quer dizer, ele jogou, ele foi titular contra o Vasco? Ele estava escalado contra o Vasco. O Coronado tem muita dificuldade de jogar 2 partidas mesmo. Ele é um jogador frágil. É difícil escalar o Corinthians. O Coronado tem uma relevância dentro do elenco porque ele é o reserva do reserva da posição. Mas é que você está olhando para a competição continental. Você ia falar, é difícil escalar o Corinthians. Se a gente olhar para o jogo do Vasco, a gente tem 2 Não, mas tem um problema exatamente no meio de campo, porque o Garro já não tinha. É o titular. Mas já não tinha. Isso. O Memphis é o substituto do Garro, não joga. Esse sim. E o Coronado é o substituto do Memphis quando o Memphis não substitui o Garro. O Coronado jogou com o Memphis contra o Vasco. Isso, exatamente. Então, aquela posição, exata, a posição do camisa 10... Ele tá sem ninguém, sem ninguém hoje. Então, essa é uma dificuldade. Vai ser pior ainda, porque tem as lesões já conhecidas, que é essa lista que eu te falei de titulares. Gustavo Henrique, o Depay, o Coronado, o Garro, que tá na Espanha, inclusive postou fotos do seu tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais desse tratamento do Garro na Espanha. Então ele já tem 6 fora, o goleiro Hugo Souza. E aí, alguns jogadores que são titulares, eles têm a questão do cuidado, né, com a parte física. São jogadores que precisam aí ter mais cuidado na minutagem. Então, Yuri Alberto, Carrilho e Ranieri são jogadores que devem, pelo menos, começar no banco. Pode ser que, dependendo do jogo ali, consigam jogar 45 minutos, 30 minutos, mas tem o famoso controle de carga. Então, essa escalação que a gente vai ver, provavelmente, esta noite, do Corinthians, vai ser uma escalação bem alternativa do meio para frente. Então, a gente vai ver as opções de sempre que a gente conhece. O Romero, que vai ficar ali no meio campo, ele que joga em todas ali, né, Lofredo? O Ramon já colocou ele em tudo quanto é posição o Romero. Então, Romero, Thales Magno e olha só, você queria sequência, Lofredo? Toma! Vai ter sequência o Héctor Hernandes. Não. Essa é a escalação que ele provável. fosse aproveitado quando o jogador faz um gol, né? Ele cresce, aí no outro dia entra todo mundo, ele fica no outro jogo, ele entrou, fez o gol do empate. É jogo sim, jogo não. Salvou um ponto pro Corinthians. Aí no outro jogo entra todo mundo e ele fica no banco. Assim, e esse ele só tá jogando porque não tem outro mesmo, porque vai botar o Giovani de novo, que já tá com um pré-contrato na Itália? Pois é, entrou até o Giovani e ele não entrou. Mas aí ali só o Thales Magno e o Romero eu acho que é um pouco invertido. O Romero acho que vai fazer mais o camisa 10. E vai fazer o camisa 10 porque os jogadores que poderiam fazer o camisa 10, além dos que não têm, os que poderiam seriam Carrillo e o Bidon. O Bidon não é um camisa 10, mas o Bidon, de qualidade técnica no meio de campo, ele é o mais indicado para ser liberado para o ataque. Também não está na escalação. Por quê? Achei estranho, porque o Bidon poderia. Deve estar fazendo, controle de carga. Não, aí não tem controle de carga pro Bidon, porque ele não tem a mesma sequência. Eu entendo ter um controle de carga pro Carrilho. Mas o Bidon eu já não entendo. Aí já é opção colocar o Maicon e o Rian.
Então, veja só, o time do Corinthians é meio misto, o que dá certo na Copa Sul-Americana. O Corinthians foi se classificando nas últimas Copas Sul-Americanas jogando com um time misto, e aí só foi decidir mesmo... Acho que ele tá voltando para as raízes, então, porque com o time titular até agora na Libertadores Sul-Americana não resolveu, né? Aliás, o Corinthians deu um pouco de azar nesse caminho internacional, nessa temporada. Pegou adversários difíceis, inclusive na pré-Libertadores, tá? E caiu num grupo difícil na Sul-Americana. Você olha para os outros times, tem time que vai enfrentar o Atlético Grau, outro vai enfrentar o Puerto Cabello, outro... Esses times são muito mais difíceis do que, por exemplo, o América de Cali, que é uma equipe São mais tradicional. difíceis? O Huracan e o Racing do Uruguai. Então, eu estava procurando e o Huracan, que é um time argentino. O time que entrou em campo contra o Huracan na derrota, para comparar com aquele nosso... Mas aí você parou de procurar? Não, parei de procurar porque o meu cursinho, eu não tive essa aula aqui para consertar e já vão fazer isso para mim, eu já pedi. Desligo. Então, porque eu tava aqui, aí eu vou ter que voltar a busca no telefone e vou perder. Entendeu? Que não tem erro. Papel não tem erro. Os antigos maias. Porque eu queria comparar com Papiro, aquele... chama. Os egípcios que faziam. Exatamente. Eu queria comparar com aquele campinho ali, porque no jogo do Huracan, o Garro já estava fora para o tratamento. Já estava muita gente fora. Já tinha muita gente fora. Assim, então, vamos comparar com o Huracan, porque você comparou com outros que de fato são mais frágeis. Vamos comparar com o final de semana, que o Corinthians teve... Não dá para comparar porque o Vasco estava muito alternativo. Não sei. Vou comparar com a escalação do Corinthians que é do final de semana. Ok. Tá? Então você já não tinha o Hugo, você já não tinha Angeleri, você já não tinha Garro. Né? Então quem é que não pode jogar mesmo daquele time? É o Memphis, que não pode jogar mesmo. Quem não vai jogar por escolha... o Coronado também não. E o Coronado, verdade. É que o Coronado eu tive dificuldade de ver no jogo. Tudo bem, mas ele foi titular. Não, foi, mas o Corinthians deitou no Vasco e o Coronado não conseguiu aparecer no jogo. Não é que não conseguiu aparecer, não foi destaque. Quem deitou no jogo é esse aí, né? O Memphis Depay acordou para 2025, 2025. Não, mas eu não acho que esse jogo seja um bom parâmetro. Não, mas assim, eu acho que é um bom parâmetro, sim. O Corinthians fez 5 gols no Vasco. Num Vasco que nem era o Vasco. Tudo bem, mas quando você pega um adversário que está fragilizado, o que você tem que fazer? Você tem que deitar no adversário. Assim, não vai ter jogo para vocês. Tudo bem, ok. E não teve. Não discordo totalmente, não. O que eu tô querendo dizer é que, assim, ainda que fosse o Vasco titular, eu veria o Corinthians como favorito nessa partida. Sendo contra um Vasco alternativo, um Vasco todo reserva praticamente, com o Coutinho vendo o jogo do banco, Verratti entrando no final, aí mais ainda. Por isso é que eu acho problema do técnico do Vasco, Tudo bem, mas a gente não pode se iludir, embaçar a análise, não é questão de se iludir. É a questão do Corinthians fez porque sabe o que poderia acontecer? E poderia acontecer. O Corinthians poderia pegar o time reserva do Vasco e suar para ganhar de 1-0. Não sei. Poderia. O paulista pode iludir, o brasileiro não ilude não, Mari. Não, o brasileiro, mesmo com uma versão, eu entendo o que você falou, não estava com a força máxima, alguns jogadores importantes no banco, mas é isso, se você está com um adversário que está mais fraco, tem que fazer jogando em casa. Exatamente, e o Corinthians nem atacou tanto assim. Se você olhar o número de vezes que o Corinthians finalizou, foi pequeno, mas foi efetivo. Chegou lá e resolveu. Sim, porque também duas não entram na estatística, porque o Corinthians fez criou as jogadas para fazer mais 2 gols no Vasco, que foram anulados ali por um impedimento meio malandro, assim, meio... Mas na régua estava, né? O problema não estava. Como não estava? Gente, olha só, tem um problema muito sério nesse impedimento. Ele existe no começo da jogada, por uma regra que é mal feita, tá? Mas existe. A regra é mal feita, porque o Yuri Alberto está impedido no momento em que ele não está participando da jogada. Aí o Lucas Piton comete um erro técnico. Ele não pôde jogar porque ele foi acossado pelo Memphis Depay. Ele cometeu um erro técnico, ele poderia ter botado essa bola para frente, ele botou a bola para trás, tá? Então, mas a regra marca esse impedimento do Yuri Alberto. Mas o VAR não pode intervir nesse lance, porque não é a origem do gol. Tá. A origem do gol é quando o Corinthians volta a bola lá para trás do meio-campo e começa essa jogada. Então, assim, não tem intervenção do VAR para esse lance. Então, é um erro, é um acerto e um erro da arbitragem ao mesmo tempo. E é um erro da regra, tá? Vamos observar essa regra, pessoal, porque essa regra é anti-futebol. Ela foi aplicada. Ela penaliza um jogador que não está jogando. Porque o erro grosseiro,
você pode discutir se a regra é aplicada ou não. Você não pode discutir o que diz a regra. E eu concordo com você, Sim. é muito ruim, mas é isso. Péssimo, a regra sim, é essa. a regra é essa. Só que assim, existiu o impedimento, mas não existiu o impedimento na origem da jogada do gol. O VAR não pode participar desse lance. E o outro é um tropeção do jogador, o outro gol que é anulado, é um tropeção do jogador do Vasco, Pumita, num jogador que está indo em linha reta. O outro vem, corta o caminho dele e tropeça no cara que está passando. E aí é marcado falta. Enfim, mas de qualquer maneira o Corinthians criou 5 jogadas de gol contra o Vasco. Não teve um número de finalizações muito alto, mas teve um volume de jogo. Jogou de maneira adequada quando você enfrenta um adversário frágil. E o Corinthians enfrentou um adversário frágil. Eu acho que não é porque é Brasileirão que não engana. Acho que quando você pega um adversário que já seria mais frágil, de novo, acho que o Corinthians seria favorito se a gente tivesse um embate titulares contra titulares. Contra reservas, então, mais ainda. E se pegar essas equipes mais fragilizadas, aí é que vai deitar, mesmo sendo brasileiro. O que você tem que fazer quando você pega as equipes mais frágeis? Um monte de gol. Rafa, bota pra mim de novo na tela. Achei a escalação aqui contra o Huracan. E, de fato, a gente tem muitas semelhanças em baixas, tá? Bota só rapidinho, só pra gente fazer uma comparação rápida. É o campinho do... Isso, tá aí. Que vai a campo hoje. Ó, o Donelli tava, tá? Mateuzinho tava. Félix Torres tava, era o Gustavo Henrique. Isso, tá machucado. Isso, e ali do lado era o Bidu. Então, beleza, a gente tem uma defesa muito parecida. Muito parecido. Na frente a gente tinha o Ranieri, o Martínez. Controle de carga. Tá, o Martínez. E o Carrilho, não tá aí. Controle de carga. Romero. Não precisa ganhar o jogo, mas se o jogador estiver inteiro, é maravilhoso. E aí lá na frente tá bem mudado. Romero era o Depay, não vai poder jogar, e o Yuri Alberto. Tá, então essa foi a escalação do 2-1 para o Huracan. Tem uma diferença. Esse jogo contra o Huracan, aliás, todos os jogos, até o jogo contra o Huracan, valeu, Rafa. O Ramon colocou o que ele tinha de melhor possível. Isso. Ninguém foi poupado, né? Quem não jogou é porque não podia jogar. Hoje já é um pouco diferente. Ele tá poupando os jogadores, ele tá dando minutos aos outros jogadores, ele tá rodando mais elenco. Então, a escalação de hoje, ela a gente pode dizer assim que é uma opção do Ramon misturada com a falta de opções por desfalques, porque essa lista aumentou realmente. Sim. Né? Ele tem mais desfalques agora e jogadores que ele tem que tomar mais cuidado. Quem é o adversário no final de semana? Então, era isso que eu ia falar. Assim, vamos lá. Pode ser uma justificativa? Então, claro. Eu não gosto, mas faz um certo sentido. Primeiro, porque o Corinthians começou bem o Campeonato Brasileiro. Tá, gente? É o Palmeiras. O Corinthians começou bem o Campeonato Brasileiro. Fez 4 pontos em 6 disputados. Fez um ponto fora de casa com o Bahia, que não é todo mundo que vai fazer. E venceu o seu jogo em casa. Com o time reserva, porque ele aí olhou para a Copa Sul-Americana e falou assim, isso aqui já deu uma apertada. Capaz de não rolar o primeiro lugar do grupo, porque tropeçou frente ao Huracan em casa. E só passa o primeiro. Só passa o primeiro direto. Então, e talvez a gente tenha que fazer ainda mais 2 jogos por essa competição, porque classificando em segundo, você é obrigado a fazer mais 2 jogos. Vou colocar mais 2 jogos na minha temporada. De um campeonato que, vamos lá, o Corinthians não queria nem disputar. O Corinthians queria estar disputando a Libertadores. E teve a oportunidade dele. Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, se der, deu. E vamos focar numa boa participação no Campeonato Brasileiro. Não acho que o Corinthians dispute o título, mas acho que o Corinthians pode estar no bololô, ali naquela confusão ali dos 4 primeiros, dos 6 primeiros, pode, né? E depois a gente vê também, tem Copa do Brasil e vai que, igual nos outros anos, com o time a gente passa, né? Vai que a gente passa. Chega na semifinal, aí lá a gente vê. E o próximo jogo é contra o Palmeiras. Então, assim, eu não gosto porque não é que essas situações não é que elas acontecem de vez em quando. Elas acontecem com vários times do Brasil corriqueiramente. Com frequência. Né? Muita frequência. Vou tirar os meus jogadores, fazer o controle de carga. Gente, é um jogo de futebol, a torcida quer ver seu time ganhar. Ela quer ver o que tem de melhor. Qual é o melhor que vocês podem colocar? Né? Não é isso. O melhor não é isso. Ainda que mas aí seu melhor tudo bem, faz um certo sentido. Quando você faz de vez em quando, ou quando você faz mais ou menos, tipo o Flamengo fez no final de semana. O Flamengo veio de uma viagem desgastante, mas desgastante mesmo. Vou ter que trocar 3 ou 4 jogadores aqui e vou colocar esses jogadores. Na hora que eu precisar ganhar o jogo, eu vou colocar esses jogadores. Porque tem muito técnico que ainda faz isso.
O jogo está empatado e a cabeça do treinador é o seguinte, não, eu preciso tirar aqueles jogadores, porque já jogaram aqueles minutos que estavam programados, e eu vou colocar aqui um reserva do reserva e eu preciso ganhar o jogo. Aí não faz nenhum sentido. Aí o trabalho está sendo feito para deixar jogador inteiro, para poupar jogador, e não para ganhar a partida. E o jogo de futebol, queria dizer para vocês, não sei se vocês já souberam disso, os campeonatos e os jogos de futebol, os times jogam para ganhar e para ser campeão. Esse é o objetivo. Não sei se vocês perceberam já isso ao longo dos anos. Acho que sim, né? Mas os técnicos de futebol, não. É poupar. Vamos poupar para poupar. Vamos poupar para poupar. E quando chegar no final do ano, eles falam, o time está muito desgastado, porque fizemos muitos jogos na temporada e poupou o ano inteiro. O Yuri eu entendo. O Yuri realmente está numa sequência. Então, veja só. Se ele tem que escolher para descansar nesse jogo... O Corinthians não tem feito isso comumente, não. Então, de vez em quando, pode fazer. Deixa eu só fazer um registro aqui do Garro, que as coisas começam... Não vou dizer que fazem sentido para mim, não. Mas eu não tinha entendido. Por quê? Por que o Garro escolheu ir para Madrid? Agora eu começo... É que esse tratamento não existe aqui, né? Não. Não, então, calma aí. É por isso. Peraí, vamos lá. Ele... eu não tô vendo nada que não exista aqui, tá? Não, por mas enquanto, é que as fotos aí... Aquela imagem as fotos da não piscina mostram o tratamento. Tratamento são Isso. injeções, na realidade, né? É chamado de plasma rico em plaquetas, pela sigla PRP, tá? O que acontece? Ele toma umas injeções, é uma técnica que utiliza injeções de plaquetas do próprio Garro, do próprio paciente, para tratar lesão. Inclusive, tem gente que usa com fim estético. A Anitta, por exemplo, coloca no rosto, né? Diz que faz bem para a pele. Mas também existe esse tratamento que acredita que recupera mais rápido, cicatriza a lesão. Vamos lembrar qual que é a lesão do Garro, né? Uma tendinopatia, é isso? Tendinopatia patelar no joelho direito. Ele conseguiu uma evolução tratando com o departamento médico do Corinthians, que é referência, mas ele que pediu para tentar esse tratamento com essas injeções, utilizando esse plasma rico em plaquetas, para tentar acelerar a recuperação e evitar uma cirurgia que tiraria o Garro de campo por muito mais tempo. Então, esse é o nome do tratamento que ele está fazendo lá. Tem no Brasil. Tá, tem no Brasil. Mas quiser tem fazer no Brasil, uma indicação, faz no Brasil. então, eu ia completar. Ele seguiu uma indicação que ele recebeu do Memphis, de quando ainda jogava no Atlético de Madrid. Por isso ele está em Madrid. O profissional que acompanha ele não tem vínculo com clube nenhum e atende de forma particular. É da confiança do Memphis, o Memphis achou que podia ajudar, indicou e ele foi. E tá errado. Dito isso, tá errado. E se funcionar, quem vai dizer que tá errado? Ele é funcionário do Corinthians, ele tem que ser tratado pelo Corinthians. Não, mas aí ele foi com autorização do Corinthians, não né, é para com fazer esse autorização. tratamento. Ele tem que ter acompanhamento de um profissional do Mas ele Corinthians. tem acompanhamento. Lá.